Bom dia, o título da nossa mensagem é Vale a pena servir ao Senhor? Vamos abrir em 2 Reis, capítulo 4. Segunda Reis, capítulo 4. A palavra de Deus diz assim, a partir do verso 1: Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: Que te hei de fazer? Dize-me, que é que tu tens em casa? Ela respondeu: Tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: Chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: Não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Vamos buscar a Deus em oração mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, eu peço ao Senhor que fale ao nosso coração nessa manhã. Peço ao Senhor que nos ensine, nos exorte, nos corrija, nos ajude a enxergar a grandeza do Senhor revelada nas tuas escrituras. Peço ao Senhor que me ajude a transmitir a tua mensagem, que me dê sabedoria, clareza, discernimento, que eu fale apenas o que for da vontade do Senhor. Eu oro, agradeço, em nome de Jesus, amém. Muito bem, o versículo 1 diz que certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, não diz o nome dessa mulher, né? Essa mulher cuja história já foi contada tantas e tantas vezes, talvez milhões de vezes, é mais um daqueles personagens bíblicos que nós não sabemos o nome, personagens anônimos, mas que entraram o rol da fé, que entraram entre aqueles que viram a grandeza do Senhor. Ela era esposa de um dos discípulos de Eliseu. Mas olha a situação dessa mulher, né? Ela chega para Eliseu e fala: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Então ela perdeu o esposo, seu querido esposo. Ela estava endividada, muito endividada, que é uma dívida tão grande que o credor iria levar os filhos dela como escravos, como pagamento dessa dívida. Então ela estava viúva, endividada, e agora ia ficar sem os seus 2 filhos. Ela não é uma situação desesperadora, ela não é uma situação que a gente não consegue se colocar no lugar dessa mulher. Você consegue imaginar uma situação dessa? A pessoa chegar a esse ponto, você também iria atrás do profeta, do pastor, do missionário, de qualquer um lá: olha o que está acontecendo, olha a situação que eu estou, né? O texto diz que ela clamou a Eliseu, né? No verso 1, ela diz: clamou a Eliseu dizendo. Ela não exigiu, ela não colocou ele contra a parede. A palavra usada aqui é clamou. Ela apresentou o seu problema a ele, esperando que ele, por ser um profeta, pudesse ajudá-lo. Então ela buscou socorro nesse homem, um profeta. Meus irmãos, a Bíblia deixa claro que nós temos a responsabilidade de cuidar das nossas viúvas e dos nossos órfãos. Viúvas e órfãos.
Nós vemos isso em Deuteronômio 10. Isso é um aspecto do Senhor, uma característica de Deus, que Deus ele cuida das viúvas e dos órfãos. Em Deuteronômio 10, versículo 18, ele diz assim, a partir do verso 17: Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas nem aceita suborno. Olha o verso 18: Que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. Então vemos o cuidado de Deus com as viúvas e os órfãos. Essa mulher já era viúva e os filhos dela estavam prestes a se tornar praticamente órfãos, né? Já estavam órfãos de pai e como se ficasse órfão de mãe também, separado da mãe. Salmo 68 também, Deus confirma isso. Salmo 68, verso 5, a palavra de Deus diz assim, que Deus ele é o pai dos órfãos e juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada. Olha só, Deus dizendo que Ele é pai dos órfãos e marido das viúvas. E por fim, um versículo no Novo Testamento, está lá em Tiago, um versículo também bastante conhecido, Tiago capítulo 1, versículo 27. Diz assim: A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado no mundo. Então eu li esses versos só para mostrar como que Deus se preocupa com quem está viúva, com os órfãos, especialmente aqueles que são do seu rebanho, aqueles que são do seu povo, aqueles que estão debaixo das suas asas, tá bom? E essa mulher, ela foi corajosa, né? ela foi até o profeta, com muita coragem, com muita firmeza, né? Mas ela foi correta. Ela foi lá buscar uma ajuda, buscar uma orientação, mas buscar algo que na verdade era um direito dela. Era um direito, né? Ela chegou falando que poxa, meu marido era seu servo, era um dos discípulos, né? E aí, como que a gente fica? Só que ela diz assim, o meu marido, teu servo, morreu e tu sabes que ele temia ao Senhor. Ela diz que o marido dela temia ao Senhor. Ela não diz que ela temia ao Senhor. Esse que é um detalhe interessante. Ela diz que o marido temia ao Senhor. Eu lendo esse texto, eu interpreto como se ela estivesse dizendo assim, o meu marido era um de vocês. O meu marido, ele seguia o seu Deus. E aí, será que valeu a pena? Porque eu só estou vendo desgraças e não estou vendo bênçãos na nossa família. Eu vejo como se ela estivesse jogando isso para o profeta. Ele seguiu seus conselhos, suas orientações, temia ao Senhor, tudo, mas tudo em um versículo só. Mas olha só a desgraça, você morreu, estou endividada, vão levar meus filhos como escravos, eu não tenho quem vai me sustentar, não tenho nada, tiraram tudo que eu tinha, minha vida acabou. Eu vejo como se ela estivesse jogando isso para o profeta. Valeu a pena ele servir ao seu Deus? Valeu a pena servir a esse Jeová, a esse Deus que vocês serviram? Uma pergunta que serve para nós também, meus irmãos. Vale a pena temer ao Senhor? Vale a pena servir ao Senhor? Vale a pena obedecer a sua palavra? Vale a pena dedicar a vida para servi-lo? Abrir mão dos prazeres passageiros desse mundo? Abrir mão da companhia de colegas e amigos que querem ir para um mau caminho, você deixa de segui-los, às vezes você perde até a amizade, às vezes você perde, o contato, porque a pessoa vê que você é diferente, você é esquisito, você é estranho, porque você não anda na mesma direção que eles, você está andando na contramão, e às vezes isso faz com que você trilhe um caminho solitário. Vale a pena isso? Vale a pena deixar de aproveitar a vida, de tomar sua cervejinha, de ter seus casinhos por aí, de ser esperto nos negócios, tal, e não sei o que? Vale a pena deixar de fazer essas coisas para servir ao Senhor? Ser chamado de fanático, bitolado, careta, sei lá.
Irmãos, vale a pena orar tanto? Vale a pena ler sua Bíblia? Fazer seu devocional de manhã? Ouvir o seu devocional de manhã? Será que vale a pena? Vir à igreja? Se esforçar? Vale a pena, dona Vera. Parabéns pelo seu esforço. Ser honesto, íntegro no trabalho, nos negócios, nos estudos, ser fiel ao seu cônjuge, vale a pena? Poxa, o marido delas era um discípulo dos profetas, tantos caminhos que ele poderia ter escolhido, ele escolheu esse caminho, e olha a desgraça. Vale a pena servir ao Senhor? Vale a pena meu marido ter servido ao seu Deus? É uma pergunta que fica. Temos uma pergunta semelhante a essa lá no livro de Malaquias. Marca aí 2 Reis, vai lá para Malaquias. Será que vale a pena servir a Deus? Será que compensa? Essa é a pergunta. Malaquias capítulo 3, versículo 14, a palavra de Deus diz assim, ó: Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam, sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Mas olha o verso 16: Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei, como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Aqui em Malaquias nós vimos essa questão levantada. Será que vale a pena mesmo servir a Deus? E aí ele traz assim, poxa, a gente vê o mal triunfando, a gente vê aqueles que são safados, são malandros, são vigaristas, aprontam e saem ilesos. E a gente aqui ralando. Mas aí Deus diz, olha, esses que temem o meu nome, são para mim como um tesouro particular, que eu cuido. Deus diz que Ele tem um memorial, com o nome dos seus santos, com o nome daqueles que se dedicaram a Ele, daqueles que escolheram servir ao Senhor. Quando diz aqui que é um memorial, é uma forma de dizer, ó, eu não esqueci deles. Eles estão na minha mente e no meu coração. Eu estou vendo o que eles estão passando. Para o mundo parece que vocês estão perdendo tempo, mas para mim não estão. E ele diz, ó, no futuro vereis a diferença entre o que serve e o que não serve ao Senhor. Ele diz, um dia vocês vão ver a diferença. Vão ver se valeu a pena ter servido ao Senhor ou não. Um dia todas as pessoas vão comparecer diante de Deus e elas vão ver. Será que valeu a pena? Será que eu fiz a escolha certa? Será que as minhas lágrimas, será que o meu esforço, será que a minha dedicação ao Senhor não foi em vão? Pois bem, a mulher, ela joga essa bomba na mão do Eliseu, né? E aí Eliseu, ele tem a responsabilidade de, como servo de Deus, honrar o nome de Deus. Ele tem a responsabilidade de mostrar para essa mulher, sim, valeu a pena servir ao Senhor. Valeu a pena. Se o marido serviu ao Senhor, pode ter certeza que Deus é o Deus que recompensa. Mas em vez dele falar isso, ele faz ela experimentar isso. Ele mostra, ele descortina, ele revela para essa mulher, olha como o nosso Deus é bom, como o nosso Deus é fiel, como o nosso Deus não falha, como o nosso Deus cuida. Sim, vale a pena. Vamos para o verso 2. Eliseu lhe perguntou, o que te hei de fazer? Ele mostra que a solução não está nele. Olha, o que eu, como homem, posso fazer? Eu não posso fazer nada, eu sou apenas um homem. Então ele joga isso, a mulher jogou a bomba na mão dele, ele fala, eu não posso resolver isso, eu não sou Deus, mas tem um Deus que pode.
Então ele deixa para Deus fazer o seu milagre, para Deus trazer a solução para ela. Eliseu sabia que ele não possuía superpoderes, ele era apenas um instrumento nas mãos do Deus Todo-Poderoso, e passa o problema para Deus resolver. Sabe por quê? Porque Deus zela pela sua palavra. Deus diz que bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor, é bendito, é abençoado. Então ele fala, está aqui Deus. Essa mulher está questionando se vale a pena servir ao Senhor mesmo, se valeu a pena. Está aqui, ó. Mostra para ela que valeu a pena. Mostra para ela que o serviço, a dedicação do marido dela não foi à toa, que o nome do marido dela está escrito lá como um memorial no coração do Senhor, que valeu a pena. Mostra para ela. Então ele mostra para a mulher que Deus é tão poderoso que pode fazer um milagre usando o pouco que a mulher possui. Não é isso que o texto nos mostra? Sim, meu querido, quando Deus quer nos abençoar, Ele faz com o nosso pouco, Ele faz com que o pouco que a gente tem seja muito. Por isso, meu querido e minha querida, agradeça a Deus por aquilo que você tem. Agradeça. Agradeça pelos recursos que Ele tem lhe disponibilizado. Nós vemos aqui, quando nós terminamos de ler o texto, os recursos que a mulher tinha. Agradeça você por aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Ele pode usar um pouco que você tem para a glória dele. Mas pastor, o que eu tenho é tão pouco, não dá para nada, não tem solução. Tem sim. Tem frases que você vê por aí que é nas crises que surgem as grandes oportunidades. Meus queridos, vamos usar o pouco que nós temos para a glória de Deus. Você tem boca? Você sabe falar? Você sabe sorrir? Usa isso para a glória de Deus. Você tem braços? Você consegue trabalhar? Consegue ajudar? Consegue servir? Você tem pernas? Consegue ir? Sabe aonde ir? Você tem Bíblia? Você conhece ela? Tem estudado, meditado, anotado o que tem aprendido? E dinheiro? Ah, pastor, agora você pegou. Você não tem nada de dinheiro, nem um pouquinho, porque o pouquinho que você tem, Deus pode abençoar muito, como Ele fez com essa mulher. Nós temos muitos recursos, mas às vezes nós temos mais desculpas que recursos. Você sabe costurar? Sabe cozinhar? Sabe consertar algo? Consertar um carro, eletrodoméstico, sei lá, parte elétrica, encanamento, alvenaria, fazer pintura, jardinagem, fazer móveis? Tem gente que sabe. Sabe cuidar de crianças? Sabe fazer artesanato? Cuidar de pets? Sabe ensinar? Ensinar crianças, ensinar idosos, ensinar informática, ensinar inglês, videoaula. Tem tanta gente aproveitando essa situação para na internet, sabe, se virar, usando o recurso que eles têm. Às vezes, como eu disse, parece que nós temos pouco, mas Deus pode fazer aquele pouco se tornar muito. É que às vezes o pouco é muito pouco mesmo. Você fala, mas eu vou começar com esse tão pouco. Eu lembro a reportagem, eu não lembro quantos anos eu tinha, da reportagem naquele jornal do meio-dia, né? Eles entrevistando uma mulher lá, a mulher como que chama aquele negócio lá? Não, que é branco, parece uma farinha branca. Tapioca, isso. Eles entrevistaram a mulher da tapioca lá. Como que a mulher começou o negócio dela? Ela é mais ou menos assim, história, que não lembro dos detalhes. A mulher, ela tinha R$1, e que aquele R$1 na época deu para ela comprar os ingredientes, no mínimo, para ela fazer acho que 2 ou 3 tapiocas. E ela fez, recheou e vendeu. E com aquele dinheiro foi multiplicando. Sabe aquele parece conto de fadas, do homem da maçã? Mas aquilo era um caso real. E a mulher montou um negócio de tapioca, mas ela começou lá de baixo, pequeno, com um pouquinho que ela tinha, e saiu para trabalhar, para vender. E ela montou o seu negócio. A Bíblia diz: não despreze o dia dos humildes começos. Às vezes você tem tão pouco, e Deus abençoa o tão pouco. Uma coisa que me inspira bastante, quando eu penso sobre isso, é quando eu lembro que a padaria começou com o Oswaldinho vendendo pão de porta em porta, ele com o Arielson.
Era o Arielson ou era o Douglas? Arielson. O Douglas foi na segunda vez, leva junto com o Giovanni. Ah, é? Então, começou assim. Veja, começou de uma forma humilde. E Deus foi abençoando. Então, assim, às vezes a gente tem pouco nas mãos, mas a gente olha para aquele pouco e fala: é muito pouco que eu tenho. Eu só sei fazer isso. Eu só sei tal coisa. Eu só tenho esse recursinho. Meus queridos, o seu pouco nas mãos de Deus pode se tornar muito. Deus pode abençoar muito o que você tem. Deus pode fazer um milagre usando o pouco que você possui. É a gente que não consegue enxergar o que temos recebido do Senhor, as bênçãos que temos do Senhor. Olha a resposta dela, no verso 2, quando Eliseu perguntou: dize-me, o que é que tens em casa? Ela respondeu assim, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Olha, não era verdade que ela não tinha nada em casa. E ela não tinha só uma botija de azeite. Como eu disse, ela tinha os filhos para lhe ajudar. Ela tinha braços para trabalhar e fazer o serviço que Eliseu passou para ela. Tinha coisas que ela poderia fazer. Ela tinha recursos dados por Deus. Recursos simples, mas recursos que foram bem aproveitados e abençoados. Ela disse: não tem nada, só uma botijinha de azeite. Meus queridos, todos nós temos algo para dar. Temos algo para usar. Temos algo que podemos fazer. E às vezes é tão pouquinho. Eu só posso fazer isso. Mas começa com isso. Faz o seu melhor com isso que você tem. Às vezes parece besteira e as pessoas desprezam. Mas e daí? Por exemplo, o Johnny com a sua rádio quarentena. Parece algo bobo. Mas ele está usando o tempo dele, os recursos dele, a capacidade dele para lá, para fazer um programinha dele. Poderia estar usando o tempo dele para outras coisas, desperdiçando, mas que bênção que é. Simples, mas é algo. Ele está fazendo o melhor que ele pode com o recurso que ele tem. É assim que as coisas são. Eu sei que muitos não dão valor, desprezam, mas é assim a vida. As pessoas não dão valor mesmo. É como as coisas são. Só uma botija de azeite, meu querido. Se é só uma botijinha de azeite que você tem, se é algo tão pequeno e tão pouco, é com isso que Deus quer te abençoar. Se é só o que você possui, se é só o que você consegue fazer, se é só o que você conhece, use isso e Deus vai te abençoar. Só que tem um detalhe: não espere cair do céu. Deus pode fazer um milagre com o pouco que você tem, mas você tem que se mexer. Não é isso que ele diz no verso 3 e 4? Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte que estiver cheia. Vai e se mexe. O que você tem? Tem isso? Então usa isso. Vai e se mexe. Vamos, trabalha, acorda cedo, busca, aprende, se vira. O que você pode fazer? Isso, então faça o melhor com isso. É mais fácil a gente se acomodar e reclamar, não é? Mais fácil sentar, mas não tem emprego, não tem nada, ninguém não sei o quê. Mas Deus fala: vai, corre atrás, usa o que você tem. O que você pode fazer? Ele não fala para ela ficar parada esperando. Então vai lá, senta na sua casa e ora. Você vai ver, amanhã você vai acordar. Não. O que Eliseu fala para ela é: usa o pouquinho que você tem e vai trabalhar com isso que você tem. Deus vai abençoar o seu trabalho. Trabalha, trabalha, trabalha. Meus queridos, Deus não abençoa preguiçosos. Deus não abençoa acomodados. Não abençoa pessoas reclamonas, pessoas que só dão desculpas para tudo, pessoas que não têm fé. Deus abençoa quem trabalha. E veja que a mulher obedeceu. Ela seguiu o conselho do profeta, porque ela cria que o profeta falava em nome do Senhor. Talvez ela nem tenha entendido. Ela não está entendendo porque esse homem está falando isso. Acho que esse profeta deve ser meio doido. Mas que seja. O que eu tenho a perder? Foi lá e fez o que ele falou. Obedeceu.
Ela obedeceu porque creu. Meus queridos, só obedece a palavra do Senhor quem crê nela. Por isso tanta gente não obedece. Por isso que tanta gente vive de qualquer jeito sua vida cristã. Por isso que é um relaxo entre os crentes a vida cristã. Porque só obedece quem crê, quem leva a sério. Só quem crê na palavra de Deus obedece ela. Quem não crê, quem não está nem aí, age assim. Meus queridos, obedeça a palavra de Deus à risca. Então nós vemos no verso 5, ela seguindo exatamente o que foi dito pela fazer, olha só. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Mulher trabalhadora, uma mulher guerreira. Ela não fazia corpo mole, não. Então fica a lição, meu querido irmão, minha querida irmã. Deus pode fazer um milagre com o pouco que temos, se nós confiarmos em sua palavra e obedecermos à risca as suas instruções. Use o pouco que você tem, confie no Senhor, trabalhe duro. Então vamos concluir? Versos 6 e 7. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega a mim aqui mais uma vasilha, mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a sua dívida, tu e teus filhos, e vivei do resto. Meus queridos, Deus é o nosso pastor e não nos deixa faltar nada. Ele sempre cuida de nós, Ele sempre dá o que nós precisamos. E Ele dá na medida. Ele sabe a hora de dar e Ele sabe a hora de parar também. Ele sabe a hora de parar. Ele não desperdiça nada. Que o diga Jesus. Lembra da multiplicação dos pães? Assim que fez aquele milagre, o que ele mandou fazer? Recolhei os restos que sobraram para que nada se perca. Deus é um Deus que não aceita desperdício. Deus é um Deus que faz as coisas na medida certa. Quando acabou as vasilhas, o azeite acabou também. Não ficou caindo azeite sem parar, esparramando pelo chão. Alguém segura, fala, fecha essa torneira de azeite aí. Não. Quando acabou as vasilhas, então tá, é com isso que você vai viver. É com isso que eu vou te abençoar. Sabe o que é interessante? É que a resposta, quando ela foi falar com Eliseu, a resposta de Eliseu foi: vai e vende o que tens, paga a tua dívida e vivei do resto. A primeira coisa que ele manda ela fazer é quitar as dívidas delas. Primeiro, honra as suas obrigações, honra os seus compromissos. Meu querido, nós como cristãos somos chamados a fazer isso, a honrar os nossos compromissos, a limpar o nosso nome na praça. Primeira coisa, recebeu dinheiro? Deixa eu quitar minha dívida. Trabalhou, chegou meu salário, deixa eu pagar minhas contas. Depois eu vou lá e troco o celular. Depois eu vou lá e troco de carro. Depois eu vou lá e faço não sei o quê. Primeira coisa, honra as suas dívidas. Paga as suas contas. Sabe, limpa o seu nome. Que é muito chato, muito feio, mau testemunho, um crente aí desviando dos outros, de quem está devendo. Ou o cara sai dali, fica, né, aquela coisa de se esconder, porque eu estou devendo para fulano, para cicrano. A pessoa liga, você não atende, é fulano, não atende. A pessoa chama, ele não está, porque está devendo. Sabe que coisa feia? Isso é muito feio para um crente. Primeira coisa, vai lá e honra as suas dívidas. É o que ele manda para ela. Vai lá, você possa andar de cabeça erguida. Porque o servo de Deus é assim, ele tem que andar de cabeça erguida. O servo de Deus não pode estar endividado? Claro que pode, todo mundo se endivida de uma forma ou de outra. Mas ele vai dar satisfação. Ele vai fazer a parte dele. Quando ele não pode pagar, a dona Lídia, a esposa do pastor Samuel, sempre falava isso. Satisfação não paga as suas dívidas, mas mostra o seu caráter. Vai chegar lá e falar: olha, eu estou desempregado, eu não tenho como pagar. Dá uma satisfação. Então se a pessoa não está nem aí, se a pessoa não, estou me lixando, eu quero muito, mas pelo menos você tem uma satisfação. Honrar seus compromissos. Uma lição para nós isso aqui. Primeira coisa que ele manda ela: vai lá e honra os seus compromissos. Precisa andar de cabeça erguida. E olha, vivei do resto. De alguma forma, aquele azeite poderia ser usado agora como um negócio, né? Um comércio para ela e sua família sobreviver. Olha que bênção. Olha que bênção.
Eu vejo aqui também, nesse texto, que quando acabou as vasilhas, acabou o azeite, eu vejo também um suave alerta contra a ganância, né? Quando Deus, Ele dá a sua medida e Ele para, pronto, agora é hora de parar. Já trabalhou, já tem o suficiente, agora pare, né? Para que a bênção do Senhor não se transforme em maldição. Às vezes nós recebemos tanto do Senhor e aquela bênção se transforma em maldição, porque Deus acaba ficando de lado, esquecido, porque não sabemos a hora de parar. A hora de parar. Deus é o que dá e é o Deus que cessa de dar também. Então confie no Senhor, trabalhe duro e saiba a hora de dar uma pausa, a hora de parar e desfrutar das bênçãos do Senhor, desfrutar do Deus, do abençoador, daquele que tem te dado tanto, daquele que tem abençoado o pouquinho que você tem, aquele que tem multiplicado as suas forças. Agora vai e sirva ao Senhor, adore ao Senhor. Meus queridos, Deus mostrou para aquela mulher, Deus respondeu para aquela mulher na prática, que vale a pena servir ao Senhor, que Deus cuida dos seus filhos. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado pelos meus irmãos e irmãs que aqui estão. Peço ao Senhor que abençoe a vida de cada um, peço ao Senhor que os ajude sempre a depender do Senhor, a usar o pouco que tem para a glória do Senhor. Sabemos que o Senhor é aquele que abençoa o nosso trabalho, abençoa o nosso esforço. O Senhor é aquele que recompensa, o Senhor é aquele que tem o nosso nome como memorial diante de Ti, que o Senhor cuida dos Teus filhos, o Senhor ama os Teus filhos, e o Senhor vai mostrar, já tem mostrado, que vale a pena servir ao Senhor. Eu agradeço ao Senhor e oro em nome de Jesus. Amém.